Olá, graça e paz, meus irmãos, seja bem-vindo aí ao quarto capítulo da série sobre Jesus. E hoje eu quero aqui falar com vocês, tá ok? Sobre a divindade, tá certo, meus irmãos? Sobre a natureza divina de Jesus. A humanidade de Jesus é facilmente compreendida pelo modo natural de vida que ele teve da infância à idade adulta, certo? Aprendendo, trabalhando, sentindo fome, né? Comendo, dormindo, sentindo tristeza, amor, alegria, cansaço, chorando, sendo tentado, enfim, tudo que é normal um ser humano comum. Mas quanto à sua divindade, né? Era bom nós sabermos isso, quanto à divindade de Deus para conosco, ou seja, de Jesus Cristo para conosco, tá ok? Uma das suas divindade de Jesus são várias, mas eu tenho que resumir aqui, tá? Senão ficaria muito extenso demais e poderia estar cansando vocês, tá ok? Jesus ele tinha a sua consciência da sua divindade, tá ok? Diante dos testemunhos das Escrituras, nós vemos, né, a consciência da divindade de Jesus Cristo, tá ok? Sua intimidade com o Pai, né? Isaías, capítulo 9, o versículo 6, ele diz assim, ó, eu já li esse versículo em alguns outros, mas eu quero trazer para vocês de novo, que diz assim, Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Muito profundo esse versículo, maravilhoso, não é verdade? E quando nós vemos isso, nada é mais justo do que manifestar esse fato aos homens. Tudo isso quanto está relatado. Isso Jesus fez sem qualquer temor, gostassem eles ou não. Seus opositores os criticavam com base apenas em opiniões pessoais, sem qualquer fundamentação bíblica que justificasse sua recusa. Os sábios e entendidos não compreenderam, porém aos pequeninos foi revelado. Mateus 11,15 diz isso. Jesus foi ainda mais longe ao declarar: todas as coisas que me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11:27. E em uma resposta a Filipe, que pediu para ver o Pai, Jesus foi ainda mais incisivo: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:8 e 9. Tá certo, meus irmãos? Nós começamos a ver isso, né? Uma das intimidades que provam, né? Intimidade de Jesus com o Pai. Uma outra característica, né, da natureza divina de Jesus é que fala do céu, tá ok? Jesus fez muitas declarações sobre o céu, tais como quem entrará nele ou não. Jesus fez isso. Entregou as chaves do céu à igreja na pessoa do apóstolo Pedro, ao qual dirigiu o primeiro culto da igreja. Deu igreja credenciadas para ligar e desligar algo entre a terra e o céu. Ele diz: tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então Jesus ele vem com as suas divindades, tá ok? Aí uma outra grande que é excelente, pessoal, é maravilhosa, é que Jesus perdoa pecados, né? Outro ato, né, de autoridade máxima demonstrado por Jesus foi o ato de ele perdoar pecados. Olha só, perdoou uma mulher que, apanhada no ato do adultério, e estava prestes a ser apedrejada.
Lá em João capítulo 8, versículo 8, tá lá, tá? Jesus ofereceu perdão dos pecados a um paralítico em Cafarnaum, Lucas 5:20, e continua a ser o único que pode perdoar pecados. O único intermediário entre Deus e os homens. É o único Salvador. Tá ok, pessoal? Algumas divindades de Jesus. Jesus teve o testemunho do céu, tá? Além do testemunho do céu ocorrido no dia do seu batismo, em Mateus 3,17, as outras ocorrências similares à divindade de Jesus, tá? No Monte da Transfiguração, quando o rosto de Jesus brilhou como o sol, Pedro, Tiago e João, que ali estavam com o mestre, ouviram uma voz procedente do céu, que dizia: "Este é o meu filho amado, a quem me comprazo." Olha aí, escutai-o. Em outra ocasião, quando os discípulos disseram a Jesus que alguns gregos queriam conhecê-lo, Jesus, por alguma razão, viu naquilo um sinal de que sua hora se aproximava. Ele tocou no assunto da sua morte e orou, pedindo para ser glorificado, quando de repente veio uma voz do céu que dizia: "Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei." Olha aí, uma das divindades de Jesus. Jesus é fantasticamente belíssimo, tá, meus irmãos? Olha só, muito interessante, hein? Outra questão sobre a divindade de Jesus foi o testemunho de João Batista a respeito de Jesus, tá? A história de João Batista está estreitamente relacionada a Jesus. Suas mães eram primas e elas nasceram com 6 meses de diferença. Eles, nasceram, João Batista e Jesus nasceram com 6 meses de diferença. No encontro de Maria com Isabel, houve um testemunho do Espírito no ventre de Isabel acerca do Salvador, que ainda estava sendo gerado no ventre de Maria. Lucas capítulo 1, versículo 41. Embora fossem primos, de segundo grau, João Batista e Jesus não se conheciam. Jesus morava no norte do país e João Batista no sul, provavelmente em uma comunidade de essênios. Ao ver Jesus passar do momento em que realizava o batismo no Rio Jordão, não teve dúvida em anunciar uma divindade, olha lá: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João capítulo 1, versículo 29. "Porque virá o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba." João já falava daquele que viria após ele. Como profeta, João Batista fez elevados pronunciamentos a respeito de Jesus. "Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar a sua sandália. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Apesar de ser divino, olha aí, irmão, umas outras divindades, a humildade de Jesus para mostrar quão necessário é fazermos aquilo que foi designado a fazermos. Apesar de ser divino, Jesus foi até o Jordão para ser batizado por João Batista. Por considerar Jesus alguém superior a ele, relutou com o batismo. Mas ele, assim, ao batizar Jesus, desceu-se a pomba, ali representando a Jesus, o Espírito Santo em forma de pomba. Extraordinário, que momento lindo para João Batista, Outra divindade de Jesus que ele fazia muito bem e que eu acho muito interessante é que Jesus atendia bem a todos. Jesus não tinha mimimi, irmãos? Jesus atendia muito bem a todos, e tem alguns exemplos aqui que nós poderíamos até ver. Jesus era amoroso e atencioso com todos, com as criancinhas. Trouxeram então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: "Deixai os pequeninos e não os torveteis de vir a mim, porque tais é o reino do céu."
e tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Jesus tinha um cuidado específico com as crianças, com os enfermos, no meio da multidão. Jesus curava, libertava, endireitava. Ele ali conseguiu, né? Os escribas fariseus também trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E na lei mandava que se pegasse tais nesse ato que fossem apedrejados. Tu, pois, que dizes? E como insistissem, perguntando, ele endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja primeiro que atire pedra contra ela. Jesus teve cuidado com essa mulher, com os aflitos, né? Jesus teve um cuidado também quando ele estava entrando numa cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, ou o caixão, e os que levaram pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar, e ele entregou a criança nas mãos da mãe. Olha aí o Jesus que você serve. Olha aí o Jesus que anda lado a lado contigo. Meus amigos aí dos motovlogs, meus irmãos que trabalham dia a dia, dirigindo, que trabalham no seu comércio, aonde quer que seja na empresa, quando muitas das vezes você disse quase aconteceu aquilo, não era o acaso de sorte ou de azar, mas era Jesus te guardando e te protegendo, dizendo que você é um escolhido e que uma das divindades dele é te guardar. Se você continuar a entregar a sua vida a Cristo e entendê-lo ele como Salvador, ele tem ricas bênçãos para as tuas vidas. Isso não significa que você não vai passar por momentos difíceis, mas em meus momentos difíceis, Jesus, ele vai te ensinar que ele também priorizava a vontade do Pai. Ele passou momentos difíceis, sofreu muito por amor de nós, mas que quando ele priorizou a vontade do Pai, ele teve forças e seguiu até o fim. Ei, quero encerrar esse 4º episódio com a divindade de Deus, dizendo que Jesus te ama e que Jesus ele está contigo todos os dias, tá ok? Vou encerrar lendo Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Tá difícil para você, meu irmão? Tá complicado? Ei, eu não sei onde você está nesse momento, eu não sei o que você está passando, mas você tem um maravilhoso conselheiro, Jesus, do seu lado. O Deus forte. Se você está fraco, se sentindo abismado, caído, ferido, machucado, tem um Deus forte do seu lado. Jesus é forte. O Pai da eternidade, ou seja, o Pai de todos, o Príncipe da paz. Ele quer que você viva em paz e alegria. Deus te abençoe, se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu like. Forte abraço, fique aí com o 4º episódio sobre a vida de Jesus. Deus te abençoe.